E até quinta-feira, porque tem que ensacar as guloseimas todinhas. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso assunto, estamos refletindo, estamos terminando. É meu pensamento, né? Realmente não vou rechear, como eu disse aos irmãos, os legados positivos. Nós temos aqui apenas 4 exemplos de legados positivos analisados dentro da temática da fugacidade da vida humana. Nós estamos no ponto 2. Esse material só tem 2 pontos mesmo. Ponto 2, a fugacidade da vida nos leva a pensar sobre o tempo, que são os dias de vida vividos aqui na terra, sobre como estamos vivendo com o próximo, sobre como gostaríamos que fôssemos lembrados em vida e pós-morte. E é aqui que nós estamos terminando essa letra C, que enfatiza a questão do legado. E nós vimos alguns legados negativos, exemplificando a Bíblia Sagrada. E repito que eu tinha dito à igreja que eu ia lutar para não rechear os legados positivos. Tínhamos vários exemplos de legado positivo, mas eu deixei somente 4 legados positivos aqui no material, para nós partirmos para a letra D, sobre o que a fugacidade da vida nos leva a pensar. Então, o primeiro exemplo de legado positivo, irmãos, está em Jeremias 35. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias 35. Se não me foge a memória, já esteve este assunto sendo ministrado na escola bíblica, em uma das lições. Mas dificilmente a gente vê falando sobre este assunto, ou esta família, que é a família dos descendentes de Recabe. Jeremias 35, versículos 6, 7, 18 e 19. Jeremias 35, versículos 6, 7, 18 e 19. Diz a palavra de Deus: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas em todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. 18 e 19. E a casa dos Recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Então, meus amados irmãos, veja que legado maravilhoso deixou este homem para os seus descendentes. Ele, versículos 6 e 7, diz que ele orientou os seus no tocante a algumas coisas: não beber vinho, não edificar casa, não semear semente, não plantar, etc. Habitar em tenda todos os dias da vida deles. E a Bíblia Sagrada diz que aquele povo obedeceu, ou os descendentes, aquele camarada, eles obedeceram a voz. Diz o versículo 8 aí,
Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Prossegue o versículo 9 e 10, que enfatiza a questão da obediência deles em tudo aquilo que foi lhes dado. Então este legado foi guardado por toda a descendência daquele camarada, irmãos. Muitos anos depois, foge-me agora a certeza, mas aproximadamente na faixa de 300 anos aproximadamente, depois que foi dada esta orientação para a família que vieram os descendentes, alguém quis, na minha linguagem, testar os recabitas para fazê-los beber, e eles disseram: de jeito nenhum. Foi dada uma orientação para nós, foi dada uma ordem para nós, de que não poderíamos beber vinho e nem fazer nada disto aqui. Irmãos, muitos anos depois de uma orientação ofertada, aquele povo continuou seguindo a mesma orientação. Nem foram para a direita e nem foram para a esquerda. Eles seguiram fielmente, Recabe passou para eles. E eu anotei aqui, que eles viviam numa sociedade que não seguia os mesmos preceitos dele. Porém, eles se mantiveram obedientes ao que aprenderam. Veio o primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano, eles seguindo a mesma orientação. Eles não mudaram de orientação, permaneceram seguindo a mesma orientação. Legado de obediência deixado aos descendentes, e eles prosseguiram. Eu estava refletindo isso aqui, mas eu não quis rechear de jeito, só coloquei isso aqui que estou falando para vós. Mas se fosse para rechear, dava muita coisa. Primeiramente, se fosse ministrar para pastores, tinha uma gama de coisa para falar para pastores. Essa questão da obediência àquilo que foi lhes ofertado. Antigamente, irmão, na classe ministerial, todos nós falávamos a mesma linguagem. Hoje não. Hoje, verdade seja dita, sem hipocrisia alguma, nós não falamos a mesma linguagem, de forma alguma. Um pastor fala de uma linguagem, de repente vem outro e já fala a linguagem dele, e vai aqui e vai acolá. Mas antigamente era a mesma linguagem. Por exemplo, questão de corte de cabelo em mulher, não se permitia, não era permitido, era infringir uma doutrina bíblica, que a mulher não deve cortar o cabelo. Mas foi criado naquela época, eu acho que vocês são desse tempo, foi criado naquela época que eu não cortei, eu aparei o cabelo. E aparar é cortar, mas é uma linguagem, né, talvez um pouco mais light, que dá a entender que não cortou. Como? Se o cabelo é na cintura e eu corto 2 pães para chegar aqui ou aqui, eu aparei. Não, você cortou. Se você cortar 2 dedos, mulheres, se a mulher cortar 2 dedos do seu cabelo, não foi 2 dedinhos que eu aparei. Se aparou, não cortou, não, foi claro. Eu nunca entendi essa lógica das mulheres da minha época, né? Das cristãs da minha época, que dizia que 2 dedinhos cortados é aparado, não é cortado. Eu nunca entendi essa lógica, porque nunca entrou na minha cabeça. Mas naquela época os pastores todos tinham essa mesma linguagem. Se cortar o cabelo, vai para a disciplina. Mas depois foi se passando os dias e anos, e nós não temos essa mesma linguagem mais hoje, né? Tem gente que o cabelo é aqui e corta cá. Daqui a pouco vai estar cortado que nem o meu, como homem. Aí vai estar cortado que nem eu, né? Como homem. Isso está errado. Isso está errado. Não é correto de jeito nenhum. De forma alguma. Mas se fosse para pastores, tinha muito pano para manga.
mas aqui não é para pastor, né? Aqui é para a igreja. Mas, irmãos, eu dei uma doutrina um dia aqui, um assunto a vocês, sobre a questão daquilo que foi nos passado, os ensinos que nos foram transmitidos, e aqui vale aplicar. Será que nós estamos conservando os ensinamentos que nos foram dados? Veja só quantos anos se passaram, mas a gente, será que está conservando de maneira obediente aquilo que nos foi passado? Vamos pegar nós, os mais antigos, né? Vamos pegar nós, os mais antigos. Os mais antigos sabem como foram criados na igreja, mas de repente casaram-se. Quando se casaram, aí agora, será que passaram para os filhos os mesmos ensinamentos que foram lhe passados? Ou foram deixando os filhos, não, vá fazendo isso, pode fazer daquilo outro, não tem nenhum problema, não tem nada demais, isso é besteira, isso não faz mal, e a gente foi deixando. Hoje nós vivemos um período meio crítico, vou falar meio, não vou dizer completo, mas meio crítico na igreja, porque nem todos estão falando a mesma linguagem, nem todos estão tendo a obediência daquilo que lhe foi passado para viver a palavra de Deus, seja em doutrina bíblica, seja em questão de costumes, né, os bons costumes que demonstram quem é aquela igreja, que dá a especificação daquela igreja ali, pronto. E aí o negócio vai se levando, irmãos. Às vezes nós mesmos não estamos, permita-me assim dizer, tendo a força necessária de dar a devida orientação aos nossos filhos para conservar a doutrina bíblica e os bons costumes. E às vezes porque nós mesmos, é que nós não fazemos por onde. Nós mesmos não fazemos por onde. Então, há muita coisa, irmão, que foi nos ensinado e a gente não está obedecendo. A nossa igreja tem 109 anos, a Assembleia de Deus, né? Aqui em Alagoas. Tem 7, 9 anos. Ministério aqui, pertence a Pernambuco, mas a igreja é Alagoas. Então, nosso ministério tem 109 anos. Ano que vem vai completar 110 anos. Mas olha só, irmãos, eu tenho um certo tempo de vida cristã. Será que eu estou conservando aquilo que foi me passado no início da minha fé, em 20 de junho de 1986? Será que eu estou conservando aquilo que foi me passado? E se eu estou conservando, será que eu estou passando isto para os meus filhos? Será que estou passando? Então, a gente tem que analisar, irmãos, e ver se a gente, pelo menos, está sendo 10% do que foram os recabitas. De que foi dada uma orientação, não bebam vinho. Olha, beba vinho, não. Tantos anos depois, o povo, obedientemente, seguindo a orientação de Jonadab, filho de Recabe. Então a gente fica analisando o que é que estamos fazendo. Nós, assembleanos, seja homens ou mulheres, nós não usamos pulseira, é questão de bons costumes, e isso marca a identificação da igreja, certo? Então, nós não usamos pulseira. Eu, quando eu era crente, jovenzinho, adolescentezinho, eu tinha uma pulseirinha aqui, eu chamo pulseira, né? Aqui no braço, gostava de uma pulseirinha de ouro, né? Com a junta. Eu gostava, mas quando eu aceitei Jesus, a pulseira foi embora. Não, de jeito nenhum. Porque naquela época, a gente falava uma só voz. E eu não nasci em um berço cristão. Com 14 anos, foi quando eu aceitei Jesus, que eu já contei essa reza mil e uma vez aqui. Com 14 anos eu aceitei Jesus como Salvador. Mas eu fui orientado que não podia usar seja volta, seja pulseira. Fui orientado. Depois que aceitei Jesus, nunca botei pulseira e nunca usei volta. E as mulheres cristãs da nossa igreja do mesmo jeito. Às vezes, irmãos, as irmãs, seja solteira ou casada, não pode, são irmãs, às vezes não usa na igreja, mas usa no trabalho, usa na escola, usa quando vai viajar.
Cadê a sua identidade? Cadê o seu perfil atrelado aos recabitas que foram fiéis e obedientes à orientação que lhes foi ofertada? Que sempre mantiveram aquela orientação. Nunca deixaram de lado aquela orientação. Foi em que ele disse lá de público, irmãos, aqui a irmã Sheila, olha, e a gente pensa, irmãos, eu pelo menos penso que eu não sou observado, minha esposa não é observada, eu penso que eu ia ser observado pelo ministério. Mas no dia da posse ele disse, olha, irmã Sheila, desse jeito, não mudou de jeito nenhum, simples do mesmo jeito. E ele conhecia a gente de Piranhas, ele era pastor em Delmiro, e eu colaborei com ele algumas vezes em Delmiro, no culto de doutrina lá, e em outro culto. E lá ele foi também comparar comigo em Piranhas. E ele disse, está aqui em Mancheira, irmão, do mesmo jeito, ó, nenhuma mudança. Simplicidade aí total. Sem volta, sem colar, sem maquiagem, sem nada. Ó, desse jeitinho aí. E eu conheço o Sheila, não é? Foi desde quando eu fui morar em Maceió. E Sheila já tinha esse perfil, irmãos. Sheila não tem esse perfil porque se casou comigo como obreiro. Não, ele é obreiro, agora eu vou ter que ter um perfil diferenciado. Não, de jeito nenhum. Quando eu conheci Sheila, era desse mesmo jeitinho. Desse mesmo jeito. Simples, sem nenhuma preservada, sem nenhuma coisa, sem botar maquiagem, sem nada. Casou, não botou maquiagem dela de jeito nenhum, casou naturalmente. Pronto. O mesmo jeito que vocês veem aí, foi quando eu conheci Sheila, lá em Maceió. E um pastor testemunhou dela, está aqui do mesmo jeito. Mas será que a gente, irmão, está conservando? Às vezes na igreja, a gente vem de um jeito. Mas quando é na rua, quando é em alguns eventos, a gente modifica, irmãos. A gente não pode ser, como o pessoal chama, crente camaleão, que fica mudando de acordo com o ambiente. O ambiente é desse jeito. Eu vou lá. Um dia, acho que eu já contei para vocês, um pastor me chamou para ir fazer uma viagem. Vamos ali fazer uma viagem, senhor. Vamos para um culto em uma cidade tal. Eu disse, vamos embora. Eu fui embora. E chegamos lá, foi numa outra denominação. Chegou lá naquela denominação, o povo não tinha o costume que o nosso, é lógico, né? Não tinha o costume. Nós temos a nossa forma litúrgica de cultuar, certo? Isso não quer nada a ver. Se uma igreja bate palma, não é errado, é o modo litúrgico dela, isso não está errado, porque Salmos fala bater palmas. Então, é uma questão de liturgia que se adota a cada igreja. Nós temos a nossa liturgia. E eu aprendi a liturgia da Assembleia de Deus. E quando eu acompanhei aquele pastor que foi para uma outra denominação, que nos índios ficava batendo palma, e o povo lá saculejando, aí o pastor mandou ficar de pé, cantando e o povo lá. E eu cheguei e fiquei em pé, cantando, e parecia uma estátua, somente desse jeito. O pastor que eu estava acompanhando, ele entrou no clima. Mas quando ele viu que eu estava, olha, em questão de hierarquia, menor. Eu, um diácono, ele um pastor. Mas quando ele viu a minha posição, ele deixou e ficou na posição dele. O que é isso? É a gente conservar a nossa identidade, irmãos. Não é se mudar por causa do ambiente. De jeito, não é mudar todo esse ambiente aqui eu vou agora fazer o que não posso fazer na minha igreja. Então, a gente tem que se manter fiel, obedientemente, àquilo a que nós fomos orientados, ensinados, seja na doutrina bíblica, seja nos bons costumes. Nós não podemos fugir nunca desta regra. Não podemos fugir, de forma alguma. Então, vamos adiante, que não é para se deter muito esse negócio, não. Vamos ver aqui o segundo exemplo de legado positivo. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículos 36 a 42. Vou ver se eu corro, só se Deus der inspiração dele. Se der, a gente demora. Se não, a gente puxa para chegar
na outra parte que vai modificar agora o assunto, né? Atos 9, 36 a 42, que fala juntamente de uma mulher chamada Tabita. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias ela enfermou, morreu, lavaram-na, a depositaram num quarto alto, líder era perto de Jope. Os discípulos ouviram que Pedro estava lá, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Pedro se levantou, foi com eles, chegou no local, levaram-no ao quarto alto, todas as viúvas rodeando, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro as fez sair, colocou-se de joelhos, orou, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu a Pedro, assentou-se, e ele estendeu a mão, levantando-a, chamou os santos e as viúvas, e apresentando viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então está aqui, irmãos, o que nós vamos enfatizar é esta mulher chamada Tabita, ou Dorcas, como é mais conhecida, né? Dorcas, uma mulher que deixou um legado maravilhoso na sua comunidade. E que legado foi este? O legado de caridade ou serviço ao próximo. Veja que quando ela partiu e Pedro chegou, a igreja, os irmãos mostraram a ele tudo o que ela tinha feito, as túnicas e vestes que ela fizera quando estava com as mesmas. Então, Dorcas deixou um legado de caridade ou de serviço ao próximo. É bom quando a gente tem isto na nossa vida. A questão de praticar a caridade não para ser salvo, mas praticamos a caridade por sermos salvos. Ou mostrarmos serviço ao próximo. E isso aí, irmãos, a gente pode, com a ajuda de Deus, lutar para ter. É lógico, nem todo mundo poderá deixar este legado de serviço ao próximo, de caridade. Mas se Deus quiser agir através de você, para você deixar este legado na terra, legado de caridade, fazer aquilo que é necessário àqueles que necessitam, isso logicamente ficará notório para toda a sociedade. E vejam o que diz o texto sagrado, que aquelas mulheres choravam, e isto comoveu a Pedro, que o fez orar, e Deus quis, logicamente, estava na vontade de Deus, Deus quis fazer com que Dorcas voltasse à vida e pudesse ser apresentada aos irmãos ali naquela igreja. Ô, irmão, eu li esse texto aqui e achei interessante, o versículo 41, quando diz assim, ó: e ele, dando-lhe a mão, a levantou, esta parte, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Veja que os crentes ali, eles eram chamados como santos. Hoje em dia, o povo diz, o povo crente, que nada, aí ninguém pode dizer que é santo, nada. Santo é somente crente. Não estou falando de pessoas não crentes, estou falando de crente. Tem crente que diz que nada, e que ninguém pode ser santo, não, santo somente Deus. Mas não é por aí, irmãos, de forma alguma. Veja que a Bíblia diz aqui que aqueles irmãos foram chamados, e chamando os santos, eram pecadores, logicamente, remidos no sangue de Cristo, mas Pedro os chamou de santos. Venham os santos aqui, venham as viúvas que estavam ajudando Dorcas, confeccionando as vestes e as túnicas. Então ela deixou um legado maravilhoso ali naquela comunidade. Outra pessoa que deixou um legado, irmão, excepcional, foi Obadias, não um profeta. Obadias, 1 Reis, capítulo 18, é aquele camarada que era servo de Acabe, um rei ímpio. A gente viu, estudou sobre Acabe, que ele foi perseguidor de profeta, né? Deixou um legado muito ruim, né? Acabe, dentre outros.
mas era um perseguidor de profetas. E ele tinha um servo, um mordomo chamado Obadias, está aí no versículo 3 e 4 de 1 Reis 18. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu o quê? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então veja aqui Obadias, irmãos, sendo servo de um rei ímpio, cruel, que foi Acabe, em um reinado hostil, mas Obadias, diz o texto, ele temia muito ao Senhor. E o que ele fez? Eu vou cuidar dos profetas. Ele teve a coragem de esconder 100 profetas e os alimentar com pão e com água. Então, Obadias deixou um legado de coragem para cuidar dos profetas. Então, meus amados e queridos irmãos, que nós tenhamos também este legado de coragem para cuidar dos profetas de Deus nos dias atuais, dos ministros do Senhor. Cuidar dos ministros do Senhor. E se a gente fizer isso, certamente será um legado excepcional que a gente estará deixando para outras gerações. Vamos adiantar. Vamos ver outro personagem que deixou um legado também maravilhoso. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Também é um homem pouco falado em nossas ministrações. É um homem pouco falado. Eu até indico o livro do meu amigo pastor Silas Borbe, um livro que ele editou pela CPAD, publicou pela CPAD, sobre Barnabé. É um livro excelente, muito bom, que vai trazer muitas nuances maravilhosas sobre esse personagem, este homem de Deus que foi Barnabé. Então aqui em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27 diz: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, que eu quero falar aqui de Barnabé, como já pontuei. Barnabé deixou um legado, dentre outros, mas eu quero frisar isto aqui. Ele deixou um legado para a igreja ali, de encorajar e de cuidar dos novos convertidos. Ele deixou este legado para a comunidade cristã, de encorajar e de cuidar dos novos convertidos. Pô, irmãos, quando um novo convertido falta ao culto, será que nós nos preocupamos? Será que a gente se preocupa? Será que a gente, se tiver o WhatsApp da pessoa, é lógico, se tiver o WhatsApp, será que a gente manda uma mensagem para este novo convertido ou nova convertida? Meu irmão, minha irmã, Pai do Senhor, cadê você no culto? Não falte o culto, irmão. Não falte o culto, irmão. Venha para o culto, meu irmão. Venha para o culto, minha irmã. Qual é o nosso proceder quando um novo convertido fica sem vir para os cultos? Será que nós nos preocupamos de falar com ele? Se tiver amizade, acesso à casa do novo convertido, homem ou mulher, será que você tem esta liberdade de ir lá e conversar com ele, com ela, mostrar a importância de estar na casa de Deus? Todo novo convertido, irmão, que eu tenho chance, a oportunidade, eu digo para eles: olhe, o que me ajudou, e me ajuda logicamente, a permanecer no Evangelho, mas como novo crente, o que me ajudou a criar raízes do Evangelho foi a oração, conversar com Deus, expor diante de Deus todas as coisas. E eu digo para eles: você sabe o que é oração? Oração é uma conversa com Deus, e vou expondo as coisas para eles. Então a oração me ajudou a criar raízes do Evangelho,
Outra coisa que me ajudou a criar raízes no Evangelho, a leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada constantemente. Isso, como novo crente, me ajudou a criar raízes. Outra coisa que me ajudou, vir aos cultos. Lá em Viçosa, antigamente, eram 2 cultos de doutrina, irmão. 2 cultos de doutrina, né? Então, eu fui criado na doutrina. Então, eram 2 cultos de doutrina e eu estava lá nos 2 cultos de doutrina. Meu sobrinho, há 1 ano crente já, André de Salvador da Memória, há 1 ano crente, e eu sem saber de nada, e ele foi me orientando no tocante às coisas de Deus. Tem culto, vamos se arrumar, Silvio. E a gente ia se arrumar e ir para a igreja, chegar cedo na igreja, no período da oração, buscar ao Senhor, derramar a nossa alma na presença de Deus. E eu fui lá, chegando. Eu não faltava aos cultos. Posso faltar culto, faltei culto naquela época. Posso faltar culto também. E lógico que eu não sou, né, de ferro. Mas o amor aos cultos, irmãos, na casa de Deus, eu tenho desde quando eu aceitei Jesus. Hoje, dificilmente um novo convertido, ele aceita e está direto nos cultos. Mas por quê? É porque ele não tem o costume, irmão, de estar nos cultos. Às vezes não sabe o horário, o dia exato. Mas se tem alguém na família que então vai orientando. Se tem amigo, vai orientando. A gente vai fazendo isso aí, irmãos, porque fizeram isso comigo. E eu vou dizendo ao novo convertido quando tem uma oportunidade. Vir aos cultos me ajudou a criar raízes. Eu não faltava culto de domingo, chovendo ou fazendo sol. Eu não faltava doutrina do mesmo jeito. Escola bíblica eu comecei a andar e não faltava de jeito nenhum. Eu fui criando raízes e amando os cultos. É por isso que eu estou nos cultos, na casa de Deus, porque eu fui criado desta forma. E digo mais ainda, e outra coisa que me ajudou também a criar raízes do Evangelho, foi eu fazer amizade com os irmãos da igreja. Os meus amigos não crentes, eu cortei relação, não fiquei intrigado, mas eu não ficava mais para cima e para baixo com eles. Eu só falava com eles o necessário. E aí, fulano, tudo bem, tranquilo? Então, só falava o necessário. Porque, irmão, eu novo crente, eu tinha uma consciência. Se eu continuar com a amizade que eu tenho com meus amigos não crentes, eu não vou me firmar, eu vou cair. Então eu peguei e cortei amigavelmente a amizade, de estar constantemente com eles. E comecei a fazer amizade com o povo da igreja, com os irmãos da igreja. Fui fazendo amizade. Quando eu percebi que eu já tinha uma certa estrutura e que meus amigos não iam de jeito nenhum me abalar para eu cair fora do Evangelho, aí eu comecei a estender mais um tempo de conversa com eles, de brincadeira com eles e tudo mais. Então eu comecei a estender, porque eu comecei a perceber que eu já estava enraizado e eles não poderiam abalar de jeito nenhum a minha pessoa para eu cair do Evangelho. E acima de tudo, dessas coisas citadas, a pessoa de Deus, que eu peguei, eu aprendi isso na minha fé. Alguém disse: Silvio, nunca diga, olha, eu nunca vou sair, eu nunca vou sair, foi a melhor coisa que eu fiz, hoje eu não saio de jeito nenhum. E me disse na minha fé, alguém disse: nunca diga isso, porque o diabo está ouvindo, e ele vai fazer de tudo para me fazer cair. Então o que você vai fazer? Peça ajuda a Deus, peça graça, peça força, socorro a Deus, para que Deus lhe ajude a você permanecer no caminho. Irmãos, nessa minha pequena caminhada de vida cristã, eu tenho notado que isso é uma verdade. Tem aqueles que dizem: pastor, nunca mais eu saio. Quando menos espera, a pessoa se afastou. Então é melhor dizer: não, eu quero permanecer, vou lutar para permanecer, vou pedir ajuda a Deus, vou pedir graça a Deus, vou pedir socorro a Deus para Ele segurar na minha mão e eu não me afastar dos caminhos de Deus. Então, quando eu tenho oportunidade, eu falo estas coisas para o novo convertido. E Barnabé, irmão, ele encorajava
Ele cuidava dos novos crentes. Veja aqui Paulo, todo mundo com medo de Paulo, ninguém queria saber de Paulo. Aí Barnabé disse: vem cá Paulo, fique comigo que eu vou lhe conduzir aos apóstolos, vou lhe apresentar, vou apresentar outros irmãos e vou dizer tudo o que aconteceu na sua vida. E ele fez isso aí, ajudou a Paulo na sua caminhada cristã, para que os apóstolos e a igreja pudessem realmente acreditar que ele foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Barnabé deixou este legado de encorajar e cuidar de novos crentes. Mas aí fica esta pergunta no ar, que não requer resposta verbal. Será que nós estamos encorajando? Vez por outra eu mando um alôzinho para um novo crente que eu tenho no meu celular. Eu peço até a irmã Quitéria, pede o contato do novo crente, porque tem um grupo, a gente bota lá e qualquer coisa eu falo. Então de vez em quando eu dou um alôzinho para um. Cadê você no culto? Olha, um dia desse eu chamei dois. Chamei pós-culto, uma situação e expus a realidade. Só o negócio é desse jeito aqui, ó. O negócio é desse jeito. Não se pode brincar não. Servir a Deus não é brincadeira. Um dia desse passou um por aqui na frente do santuário. Eu estava aqui na porta e eu abordei: cadê você no culto? Deu para vir não. Só não brinque. Não brinque. Servir a Deus não é fácil não. Ou a gente serve a Deus de verdade, ou não adianta nada. E eu peguei, dei uma palavra lá, o novo crente: receba. Porque não pode ficar assim não. Quer servir a Deus verdadeiramente, então se esforce. Não é brincadeira. Então o novo crente precisa, na minha linguagem, de um empurrãozinho santo. A gente precisa dar um empurrãozinho santo aos novos crentes, porque eu tive esse empurrãozinho através do meu sobrinho de saudosa memória. E cada um de nós aqui temos esta responsabilidade, irmão. Temos esta responsabilidade de chegar e dar um alô, uma palavra, uma orientação a um novo convertido, irmãos. Cuidar. Olha, eu tenho tantos anos de vida cristã, eu já sou um camarada já de andadas. Agora um novo crente, que ainda está começando a aprender as coisas, e se a gente não chegar, todos nós somos crianças um dia. Hoje nós estamos mais velhinhos, né? Uns mais velhos, outros mais novos. Qualquer coisa, tem uma saidinha com ele, chega, viu? Vamos dar uma saidinha com ele para acalmar ele. Aí veja só, todo mundo foi criança um dia aqui. Quem foi criança sabe que a gente teve que aprender a engatinhar. Engateando, a gente se machucava um pouquinho. Às vezes começou a começar a andar, ao que acontecia, a gente ficava com medo de andar para não levar uma queda. Mas meus amados e queridos irmãos, a gente teve sempre alguém por perto para ir pegar na nossa mão e nos ajudar a caminhar, a aprender a andar. E na vida cristã não é diferente de jeito nenhum. Na vida cristã não é diferente de forma alguma. A gente pode fazer isso aí. A gente pode muito bem pegar e ajudar um novo convertido no início da sua fé. Ninguém pode crucificar um novo convertido. Agora, na minha linguagem rasteira, um mamanjo velho como eu, com mais de 20 anos de vida cristã, para querer ficar sendo chega, meu irmão, chega. Não, aí já é demais. Mamanjo velho que nem eu, e agora eu só vou se vier me chamar. Não, de jeito nenhum. Novo convertido, irmão, é admissível. Ele está ainda aprendendo, está engatinhando. Mas o mamanjo velho que nem eu, vai para a igreja, Silvio. Eu não vou não. Eu sei o dia de culto, eu vou quando eu quero. Que tal? Não. Isso aí é inadmissível, de forma alguma. Mas um novo convertido, ninguém pode crucificar, ele está aprendendo. Um novo convertido, ninguém pode forçar ele. Se for uma mulher, olha, só vá para a igreja se você tiver saia ou vestido. Não. Uma nova convertida, ela não tem vestido suficiente, ela não tem saia suficiente, porque a roupa era tudo fuzueiro. Mas aí a gente vai orientando, olha, as suas novas roupas
você vá comprando saia e vá comprando vestido. O dos rapazes, vá comprando calça e vá deixando bermuda de lado, certo? Então, bermuda, deixe de lado, agora vá comprando calça. Que crente da Assembleia de Deus usa calça, não é bermuda não, é calça. Pode usar bermuda dentro de casa se quiser, agora na rua você tem que usar calça. Você é homem da Assembleia de Deus, então use calça. Bermuda se usa em casa se quiser, mas desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tive que deixar minhas bermudas para em casa usar calça também. Esta era a doutrina, foi a doutrina que eu fui criado. Eu acredito que esta igreja foi criada com esta doutrina também. Não foi outra doutrina, não. Foi com essa mesma doutrina também. Seniel já está com 12 anos de idade. E eu já disse, eu tenho que comprar calça para ele deixar de usar bermuda. Ele vai ter que usar calça. E não é bermuda mais não. Já está com 12 anos de idade. Então vai ter que usar calça. Se verem ele de bermuda, é porque não tem calça ainda suficiente. Mas agora eu tenho que comprar calça para ele. E o terreno engordou, mas vai ter que emagrecer para facilitar. Mas tem que comprar calça para ele. Porque senão, irmão, qual é o aspecto da nossa igreja? Qual será o perfil da nossa igreja aí à frente? Se nós que fomos ensinados há décadas atrás como devemos usar, eu quero que vocês imaginem mesmo, se vocês ficassem vendo seu pastor de bermuda no meio da rua. Se vocês me vissem de bermuda, rapaz, o pastor de bermuda, e pode o pastor de bermuda, bora! Quer dizer que o pastor não pode, mas você pode. É escândalo o pastor usar bermuda na rua, mas não é escândalo você usar bermuda. É escândalo do mesmo jeito. Porque o povo não crente sabe qual é a vestimenta do homem da Assembleia de Deus. O povo aqui sabe qual é a vestimenta do homem da Assembleia de Deus. Nem é camisa regata e nem é bermuda. É camisa com manga curta ou comprido, de acordo com a situação, e calça, irmãos. Esta é a vestimenta do homem da Assembleia de Deus. E a gente tem que aprender isso aí. Porque se a gente não conservar isto, a gente vai ter uma Assembleia de Deus aí, banda voou. Esta é a verdade. Vamos ter uma Assembleia de Deus banda voou. Todo mundo usando o que quer, todo mundo vestindo o que quer, todo mundo fazendo o que quer. Vamos ter uma Assembleia de Deus banda voou. E a gente não foi ensinado neste aspecto. Não fomos ensinados. Fomos ensinados corretamente como devemos nos proceder. E vamos cuidar dos novos crentes, sem forçar a barra para eles. Sem forçar a barra para eles. Mas vamos cuidar dos novos crentes, encoraje os novos crentes, dê uma palavra para os novos crentes, dê uma palavra para quem venha para os cultos, não falte os cultos de jeito nenhum. Então, irmão, essa doutrina não é uma doutrina nova, é uma doutrina velha, e que a gente tem que conservar essa doutrina velha na nossa vida, porque senão, o que é que vai acontecer? Imagina o que acontecerá se a gente não manter esta doutrina velha. O que é que vai acontecer, irmão? Meu Deus do céu. Eu entrei em um campo uma vez para dirigir aquela igreja, você tinha um companheiro. Eu acho que eu contei para vocês uma vez só isso aqui. E teve uma irmã que uma vez abordou eu e Sheila e disse: graças a Deus que vocês chegaram aqui. Graças a Deus que vocês estão aqui. Porque, pastor, eu não sabia mais se eu estava na Assembleia de Deus ou se eu estava em outra denominação. Porque aqui estava liberado tudo. Aqui não podia fazer o que quisesse. Aqui o negócio estava desse jeito aqui. Mas graças a Deus que o Senhor chegou, o Senhor está doutrinando o povo, como realmente é para se doutrinar na Assembleia de Deus. A gente vê como é a irmã Sheila, a gente vê o perfil dela, como é o jeito dela, a vestimenta dela, a gente vê isso aí direitinho. E isso aí para a gente, pastor, é bom demais. Porque a gente não pode mudar o perfil da nossa igreja. Eu nasci na Assembleia de Deus e foi desse jeito como o Senhor está doutrinando a gente aqui. Foi desse jeito. Uma outra irmã do mesmo campo, uma vez acordou eu e Sheila, ela disse: pastor, a sua doutrina é muito boa. Olha só, a sua doutrina é muito boa. E eu sempre fico nas espreitas quando alguém vem com esse negócio.
e disse: a sua doutrina é muito boa, mas pastor, ela é pesada. Ela é pesada, né? Os antigos vão levar na boa isso aí, vai levar na boa os antigos, porque são doutrinas. Agora os mais novos, pastor, eu não sei não se vão aguentar. Eu disse: minha irmã, a doutrina que eu estou dando não está dentro da Bíblia Sagrada, tá? Então pronto. Então ela não é pesada. Ela é pesada para quem não quer obedecer. Para quem não quer obedecer, a doutrina do pastor, olha, não diz nem que é a doutrina da Bíblia. Veja o erro dessa pessoa, né? A doutrina do pastor é pesada. Não, irmão. Se a doutrina estiver saindo daqui, é a doutrina de Deus. É a doutrina de Deus. Agora a pessoa, quando não quer ficar de mal com Deus, né? Não vou me rascar com Deus de jeito nenhum. Eu vou dizer que é a doutrina do pastor. A doutrina do pastor é muito pesada. Não, é a doutrina de Deus. Se a doutrina é tirada do livro santo, então ela é a doutrina de Deus. Ela não é pesada. O apóstolo do amor, João, disse que os mandamentos de Deus não são pesados. Irmãos, o apóstolo do amor disse que os mandamentos de Deus não são pesados. Aí você lê a Bíblia Sagrada e você vai vendo tudo que a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz: fugir da prostituição. Imagine uma pessoa que vem lá fora de uma vida pregressa no pecado da prostituição, aí chega aqui dentro e não pode se prostituir. E agora? Será que é pesado esse mandamento de Deus? Será que o mandamento de Deus de fugir da prostituição é pesado? Já que o apóstolo João disse que os mandamentos do Senhor não são pesados. Olha aí. E agora, a doutrina era de Deus ou a doutrina era do apóstolo Paulo, que disse fugir da prostituição? Não vos prendais a julgo desigual. Disse Paulo pelo Espírito. E João, o apóstolo do amor, disse pelo Espírito: os mandamentos de Deus não são pesados. E agora, não se prender a um julgo desigual. Será que é um mandamento pesado ou é um mandamento leve? É leve se a gente quiser obedecer. Quando a gente não quer obedecer, irmão, a doutrina que sai do altar para a igreja, quando não queremos obedecer, a gente diz: a doutrina do pastor é pesada. Mas quando a gente quer obedecer, a gente diz: a doutrina de Deus é leve e eu preciso obedecer esta doutrina de Deus. Olha aí, basta a gente não querer saber o que a gente vai querer fazer da vida. Quero obedecer, então será leve com a ajuda de Deus. Quero não obedecer, vai ser pesado sem a ajuda de Deus. É a gente, irmão, ter esta mentalidade cristã. Tem crentes que têm esta mentalidade retrógrada, né? Realmente péssima, de dizer que é a doutrina do pastor. Não é a doutrina do pastor, é a doutrina de Deus, irmãos. É a mesma coisa: pastor, eu vim trazer aqui o seu dízimo. Nunca diga isso pelo sangue de Jesus, que o dízimo não é do pastor, o dízimo é do Senhor. Agora o pastor é que administra. O dízimo é do Senhor. Eu passei em um campo, eu acho que eu contei aqui uma vez, se não foi na memória, de que um irmão chegava lá em casa e dizia: pastor, vim trazer o seu dízimo. Eita, irmão, que o sangue subia. Quando o sangue subia, meu Jesus amado, vinha até aqui na ponta da língua, e a boca, os lábios fechavam. Eu ia dizer ao irmão: nunca diga que o dízimo é do pastor, o dízimo é do Senhor. Agora o pastor é que administra. Mas uma e outra vez esse irmão chegou a dizer isso aí para mim, e o sangue subiu, e eu fiquei agoniado. Mas nada melhor, irmão, do que um culto de doutrina para ensinar a igreja como um todo. O culto de doutrina é para ensinar a igreja como um todo. O dízimo não é do pastor, o dízimo é do Senhor. Ah, eu não dizimo porque estou voltando dar 10% para o pastor, eu sou da besta, dar 10% para o pastor. Não, não é para o pastor. Você vai dar para a obra de Deus e ele vai administrar. O dízimo é do Senhor, irmãos, é 10%. Ah, eu não vou dizimar não, porque eu não gosto do pastor. Ô irmãos, a bênção é sua ou não.
Você não dizima porque gosta do pastor. Quem dizima porque vai com a cara do pastor, Deus recebe esse dízimo por receber, irmãos. Deus recebe esse dízimo só por receber. Deus não recebe porque você está dizimando de coração. Você está dizimando porque vai com a cara do pastor. Se não vai com a cara do pastor, também eu não dizimo. Então, batismo de Aristeu, nada feito. Os mandamentos do Senhor não são pesados, são leves. Se eu e você quisermos obedecer estes mandamentos. Meus amados e queridos irmãos, terminamos a questão dos legados. E a gente agora vai ver o que a fugacidade da vida também nos traz. E a fugacidade da vida nos faz lembrar sobre a eternidade, com Deus e sem Deus. E aí, nós quando evangelizamos as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, a gente chega e diz: onde você passará a eternidade? Quantas vezes eu já usei esta expressão, seja falando pessoalmente com alguém que não crente, ou até mesmo pregando através de um equipamento de som: onde passarás a eternidade, meu amigo? Onde passarás a eternidade? E nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui. Mas onde passaremos a eternidade? Então, a fugacidade da vida faz-nos pensar sobre a eternidade. Se passaremos a eternidade com Deus ou sem Deus. Ora, parece até ser inapropriado falar essa questão aqui para a igreja. Parece inapropriado. Ora, pastor, os irmãos vão passar a eternidade com Deus. Logicamente, a nossa vida aqui é passageira e a igreja, os irmãos, vão passar a eternidade com Deus. Ora, irmãos, infelizmente, nem todos que estão na igreja vão para o céu. Parece um absurdo dizer isto, né? Parece um absurdo. Mas Judas, um dos ministros do Senhor, apóstolo, ele tirou a própria vida. E ele não foi para o céu. Judas não foi. Tirou a sua própria vida. E ele não foi para o céu. Então, observemos que nos escritos sagrados, há pessoas que abandonaram a fé, estavam na igreja e acabaram abandonando a fé. Paulo, quando pelo Espírito escreveu a carta aos Coríntios, ele disse sobre aqueles que estavam ceando lá em Corinto: por causa disto, há muitos que estão doentes, há muitos que estão mortos, por causa disso, que estavam ceando de maneira indigna. Então tem pessoas na igreja que estão na comunidade cristã, irmãos, e estão ceando de maneira indigna, estão ceando indignamente, sem refletir sobre a sua situação. Pode dizer assim, ó, por causa disso, existe no meio de vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dormir aqui para dar morte espiritual. Então na igreja de Corinto havia muitos crentes fracos, doentes e espiritualmente mortos. Então não é porque eu estou na igreja que agora eu vou passar a eternidade com Deus. Não. Vamos tirar o cavalinho da chuva. Estamos aqui na comunidade cristã. Se eu e se você não andarmos corretamente à luz da palavra de Deus, se não andarmos corretamente, a gente morre e vai para uma eternidade sem Deus, mesmo estando na igreja. Se eu e você estivermos aqui andando direito, servindo ao Senhor com as nossas fraquezas, que todos nós nos faz, mas pedindo misericórdia, graça, perdão a Ele, e lutando para servir a Ele da melhor maneira possível, se morrermos, passaremos a eternidade com Deus. Ninguém pense que por estar na igreja, irmãos, eu estou salvo. Não. E eu pontuei aqui o caso de Judas Iscariotes, que tirou a sua vida e não foi salvo. Pontuei aqui a questão da igreja em Corinto,
que muitos, segundo a expressão paulina, muitos doentes, fracos e espiritualmente mortos, mas estavam na igreja, estavam lá frequentando a igreja, estavam lá frequentando as reuniões, mas estavam doentes, mas estavam fracos, e entre eles até pessoas que estavam na igreja e espiritualmente mortos. Onde passaremos a eternidade, irmãos? Onde eu e você vamos passar a eternidade? E é sobre isto que eu quero pontuar aqui, sobre a nossa temporariedade aqui na face da terra. A gente não vai viver, irmãos, uma eternidade aqui na terra. Não, eu aqui vou morrer com 1000 anos de vida. Não, tem jeito, meu irmão. A cada dia que passa é um dia vencido com a graça e a ajuda de Deus. Mas vai chegar o dia que a gente vai partir desta vida para outra. Eu, com meus 51 anos de idade, irmão, às vezes eu fico aqui no quintal fazendo alguma coisa, às vezes fico sentado e fico conversando com Deus, justamente sobre o avanço dos dias meus. Quando eu olho para trás, eu era um jovenzinho de 14 anos lá em Viçosa, um bruguelinho. Quando eu olho para hoje, eu tenho 51, caminhando para 52 em janeiro, se Jesus não vier aqui para lá e se ele não me recolher para o descanso eterno. 52 anos vou fazer em janeiro. Quando eu olho para mim, irmãos, por dentro eu sinto que sou um jovenzinho cheio de força, de garra. Por dentro eu me vejo que nem um bezerro solto do serrador, como está lá em Malaquias, cheio de gás, de energia. Mas quando eu olho para fora, para a minha carcaça está velha, não aguenta muita coisa não aguenta muito solavanco não. Por dentro eu me sinto como um novinho, um jovenzinho, mas por fora uma carcaça velha, porque os anos vão se passando, a gente vai realmente ficando deteriorado, o corpo vai capingando, isso é natural, né? É o percurso da nossa vida aqui na terra. E eu fico conversando com Jesus. Eu estou com 51 anos de idade, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei se tu vais permitir eu viver 10 anos, 15, 20 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui na terra, Senhor. Mas eu tenho que pensar nisso aí, irmãos. A minha vida aqui na terra está com os dias contados. Os seus também. Deus sabe quanto tempo você vai viver aqui na terra. Houve um homem que conversou com Deus e Deus disse: olha, diga a ele, viu Isaías, diga a Ezequias, que eu aumentei o tempo de vida dele mais 15 anos. Ezequias ficou consciente: fui curado e eu tenho 15 anos de vida pela frente. Vou usufruir da melhor maneira possível. Estude isso aí, irmãos. Estude na Bíblia Sagrada como foram esses 15 anos de vida do rei Ezequias. O que foi que aconteceu com Ezequias nesses 15 anos de vida que Deus ofertou a ele? E eu não sei quanto tempo vou viver. Você também não sabe quanto tempo vai viver. Mas onde passaremos a eternidade? Se eu e você temos convicção que vamos passar a eternidade com Deus, amém. Vamos manter. Eu não adentrei no material ainda. Vamos manter essa segurança, manter esta firmeza, manter esta alegria de que vai morar com Deus na eternidade, que vai estar com o Senhor. Agora, se você está capengando, se você não está com esta ousadia toda de ter convicção, se eu fizesse uma pergunta aqui para falar verbalmente, uns poderiam falar a verdade, outros poderiam falar a mentira. Mas vou fazer a pergunta, mas ninguém responde. Vou fazer a pergunta, mas ninguém responde. Como está o gozo da salvação de Cristo na sua vida? Você ainda sente o gozo da salvação de Cristo na sua vida?
Você tem convicção na racha, de verdade mesmo, que se você morrer agora, você vai para o céu? Será que você tem essa? Não, se eu morrer agora, eu vou morar com Deus no céu. Não, ninguém responde. Será que você tem essa convicção? Ou será que você tem... O negócio agora apertou. A doutrina do pastor agora apertou. Não é a doutrina dele, né? E por isso, a doutrina do pastor agora apertou. E agora, irmãos? Se Deus lhe chamasse, no singular para cada um refletir, se Deus lhe chamasse hoje ao descanso eterno, há convicção na sua alma de que você vai para o céu, de que você vai morar com Deus, de que você vai ficar nas delícias celestiais? O que é que se passa na sua mente? Ninguém responde. O que é que se passa na sua mente? Será que há dúvida no seu coração de que se você morresse hoje, será que dúvida paira em seu coração? Se dúvida paira no seu coração, é um indicativo de que você está sem segurança da sua salvação em Jesus Cristo. Pastor, eu estou inseguro, então você não está salvo. Se você não tem convicção de que se você partisse hoje, que você ia para o céu, deixe-me ser bem sincero. Como seria eu também sincero em expor isto para uma pessoa não crente? Se você, cristão, não tem segurança, se há dúvida, você não está salvo. Porque o salvo em Jesus diz, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 8:24: em esperança somos salvos. Ele afirmou: somos salvos. Escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, ele disse: Timóteo, que nos salvou. Que nos salvou. Paulo tinha convicção. Estendeu isto para Timóteo, a quem ele bem conhecia. Que nos salvou. O Senhor nos salvou, Timóteo. Igreja aos Romanos, olha, em esperança somos salvos. Somos, não é dúvida, é convicção. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mensagem para pecador, mensagem para crente também, que não tem segurança mais da sua salvação, que não sabe que se Jesus vier hoje, se a trombeta tocar, tu salva ou fica? Tem que ter convicção, irmãos. É preciso ter segurança. Não adianta você empunhar uma Bíblia do tamanho dessa como a minha aqui, bonita toda. Não adianta você empunhar uma Bíblia dessa se você não tem segurança da sua salvação. Cantar é bom demais. Eu canto até umas horas, mas cantar não lhe dá segurança da salvação. Ter uma Bíblia sagrada não lhe dá segurança de salvação de jeito nenhum. O que lhe dá segurança de salvação é você verdadeiramente ter aceitado a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. É isso que lhe dá segurança. Mas repita a pergunta, ninguém responde. Você tem segurança da sua salvação? Você está seguro da sua salvação? O salmista disse no Salmo 51, após ter pecado contra o Senhor, um duplo pecado, salmista Davi. Segundo os estudiosos, ele passou um ano, segundo os estudiosos, não é a Bíblia que diz, os estudiosos que dizem, um ano com o pecado oculto, até que Deus usou o profeta, foi lá, usou a palavra. Davi disse: um homem é digno de morte, esse homem és tu. E ali caiu a ficha do duplo pecado que ele cometera. E os estudiosos dizem que ele compôs este salmo justamente por causa da situação que ele vivenciara. E ele chegou a dizer: Senhor,
não afastes de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me o gozo da tua salvação. O salmista Davi, o homem que era querido pelo Senhor, que era amado pelo Senhor, pecou, ficou com o pecado oculto, não confessou, mas depois compôs o salmo: não retires de mim o teu Espírito Santo, volta a dar-me o gozo da tua salvação. Se Davi não tivesse se arrependido, irmãos, Davi estaria numa eternidade sem Deus. Mas Davi se arrependeu e ele pediu para Deus tornar. Ele tinha perdido o gozo da salvação. No tempo da Covid, né, na pandemia, mas a Covid ainda está por aí, apesar de que todo mundo sabe que a dengue tem matado mais do que a Covid hoje em dia. Isso aí está comprovado. A dengue tem matado mais do que a Covid. Mas a Covid, um dos sintomas dela, né, que a gente sabe, é perder o gosto, sabe? Não estou sentindo sabor de nada. Pode ser a comida mais saborosa que você gosta. Se você perder, vamos chamar assim o paladar, né, numa linguagem mais conhecida. Se perder o paladar, se ficar inativo o paladar, se ficar dormente o paladar, você não gosta de nada. Assim é a salvação. Tem crente, irmão, que não sabe mais o gosto da salvação. Tem gente que não sabe mais o gosto que a salvação tem. Está na igreja, dizima, contribui com oferta, canta, prega, ora, faz mil e uma coisa, mas não sente mais o gosto da salvação. Não sabe nem o gosto mais que tem a salvação. É semelhantemente, eu gosto de laranja pera. Um exemplo, eu gosto de laranja pera. Eu passo 1 ano, 2 anos sem chupar laranja pera. Eu não sei nem mais o sabor que tem a laranja pera. Eu lembro, o sabor é gostoso. Se for docinha, é maravilha. Se for uma azeda, alegria. Mas eu lembro da docinha. Ixi, como é maravilhosa a laranja pera. Mas, irmãos, 2 anos sem experimentar laranja pera, eu não sei mais o sabor. É a mesma coisa da salvação. Eu quero que você saia daqui refletindo: onde eu passarei a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Eu sou cristão, mas eu vou passar com Deus ou sem Deus? Eu sinto o gozo da salvação ou não estou sentindo o gozo da salvação? Eu quero que você saia daqui refletindo. Eu não vim aqui massagear o teu ego e dizer palavras bonitas para você. Eu vim aqui para lhe confrontar pela palavra de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. 9 horas, desculpa. Onde passaremos a eternidade, irmãos? Com Deus ou sem Deus? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Reflita. Onde você passará a eternidade? Você está aqui. Perder tempo aqui na igreja, sem sentir o gozo da salvação, sem saber mais como é o gozo da salvação. Peça a Deus nesse momento para você voltar a sentir o gosto da salvação. Se faz tempo que você não sente mais o gosto da salvação, a alegria da salvação, peça para Jesus fazer você sentir novamente. Quando você aceitou a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, e aquela alegria da salvação inundou a tua alma, uma felicidade infinita tomou conta da tua alma, uma convicção profunda de que você morará com Deus na eternidade. Meu Deus e meu Pai, neste momento elevamos nossa voz ao teu trono, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo confrontamento da tua palavra. Eu não posso brincar, Senhor. Eu não posso brincar
Jesus. Eu te aceitei, Senhor, anos atrás. Eu te aceitei para ir morar no céu. Eu te aceitei para viver contigo, Senhor. Eu não posso ficar sem a alegria da salvação. Eu não posso ficar sem sentir o gosto da salvação. Eu não posso ficar, Jesus. Eu não posso, o teu povo também não pode. Se tem crentes aqui nesta noite, Jesus, que não sabe onde passará a eternidade, se contigo ou não. Se tem crente aqui nesta noite, Senhor, que não sente mais o gozo da salvação, que não tem convicção de salvação, oh Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Tu és o nosso eterno Salvador, vem novamente, entra na vida deste crente, renova, Jesus, um pacto com este crente, com esta crente, faz com que ele ou ela sinta novamente, Senhor, o gozo da salvação Tua em seu coração. Faz-os ter a plena convicção, Senhor, de que se a trombeta tocar agora, subirá ao Teu encontro para viver eternamente contigo. Oh Jesus amado e querido, nos ajude, Senhor, a conservar a alegria da salvação em nossa vida. Ajuda-nos, Jesus, segure em nossa mão. Segure em nossa mão, Jesus, e vai derramando a alegria da salvação em nossa vida, porque fizemos um pacto contigo, e este pacto não pode ser quebrado, de te aceitar a ti como Salvador e Senhor, para irmos morar no céu. Ajude-nos, Senhor, te pedimos, te suplicamos, te rogamos, ajude-nos, Jesus, a chegar no céu. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Presbítero Coloal de pé para a bênção apostólica. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem